Olá, eu sou o pastor Davi, pastor da Igreja Batista da Reforma Agrária, que fica em Valinhos, interior de São Paulo, e esse é o nosso curso Fundamentos da Fé Cristã. Hoje eu quero falar com vocês sobre a ressurreição e a exaltação de Jesus Cristo. E eu vou começar lendo um texto que está em 1 Coríntios 15, versículos 3 a 8. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essas palavras. Ele diz assim: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Esse é o primeiro texto. O segundo está em Filipenses 2, versículo 9, 10 e 11. Diz assim: Por isso Deus exaltou Jesus à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, hoje nós falaremos desses dois temas, e eu li dois versículos que têm a ver com esses temas. Primeiro, a ressurreição, depois, a exaltação. Então, comecemos pela ressurreição de Jesus. Eu quero que você entenda, meu querido irmão que acompanha esse estudo, que a ressurreição de Jesus foi literal e corporal. O que isso significa? Que a ressurreição do Senhor Jesus não foi algo que as pessoas imaginaram. Não é algo que acontece no coração das pessoas quando elas abraçam o ensinamento do Mestre. Não é algo que foi espiritual, né? O corpo de Jesus continuou no túmulo, mas o Espírito de Jesus ascendeu aos céus. Não. A ressurreição de Jesus foi literal, foi realmente uma ressurreição e foi corporal. A pessoa de Jesus, ele estava morto, e a Bíblia deixa muito claro para nós, no texto que nós lemos de 1 Coríntios 15 e em vários outros textos bíblicos, que ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. O túmulo foi encontrado vazio e depois Jesus foi visto por muitas pessoas em diferentes lugares, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias. Então a ressurreição de Jesus foi literal e foi corporal. E eu quero aqui tirar algumas ideias que as pessoas têm na cabeça, né? Umas ideias nada a ver, que tem gente que tem por aí. Tem gente que pensa que a ressurreição de Jesus, na verdade, foi que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus do túmulo, e aí, né, teriam falado: o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, porque roubaram o corpo de Jesus. Isso é um absurdo pensar nisso. Porque na época Israel era dominado pelo Império Romano. E os romanos, com muita inteligência, para evitar qualquer tipo de problema, colocaram guardas, soldados, à porta do túmulo. E esses soldados eram soldados altamente treinados. O exército romano é um exército que ficou famoso em toda a história da humanidade pela sua grande capacidade militar. Então, é impensável alguém achar que os discípulos de Jesus, pescadores, né, coletores de impostos, pessoas ali comuns, que eles pudessem, de alguma forma, ultrapassar essa barreira dos soldados romanos. Isso é impossível. Não tem lógica isso, né? Então, esse argumento não tem sentido, de que Jesus teve seu corpo roubado. Outras pessoas dizem: não, foi uma alucinação. Os discípulos tiveram alucinações. Puxa vida, né? Então quer dizer que assim, não foi uma, não foram duas, não foram três alucinações, foram várias. E quer dizer que assim, não foi uma, não foram duas, não foram três pessoas que tiveram alucinações, foram mais de 500. Puxa vida, gente. Tem que ter muita fé para achar que foi alucinação.
Não tem como. O texto foi muito claro para a gente. Jesus apareceu para Pedro, para as mulheres que foram no túmulo, para os discípulos que estavam voltando de Jerusalém para Emaús, uma outra cidade. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. Jesus comeu na presença dos seus discípulos. Ele apareceu para Tomé e falou para Tomé tocar nele. Apareceu para Paulo, para Tiago. Então, assim, Jesus apareceu para muita gente. Então, não tem como ter sido uma alucinação. Se fosse para uma pessoa, puxa, a gente poderia pensar, né? Para duas, para três, fala, nossa, essas 3 pessoas aí tiveram alucinações. Agora, para a quantidade de pessoas que Jesus apareceu, para aquilo que ele fez quando ele se manifestou, ressurreto, não tem como ser uma alucinação. E tem gente que fala assim, não, foi uma invenção dos discípulos. Só que olha só, como que isso foi uma invenção dos discípulos, se naquele momento da história, os discípulos não sabiam, jamais imaginariam que alguém pudesse ressuscitar dos mortos no meio da história. Eles pensavam que a ressurreição aconteceria uma ressurreição no final dos tempos. Mas uma ressurreição no meio da história, uma ressurreição para a vida eterna, eles não pensavam nisso. Então, de onde que eles tiraram isso? Além do que, eles inventaram uma coisa que fez com que eles fossem espancados, esquartejados, apedrejados, arrastados, cerrados ao meio, crucificados, queimados, engolidos por leões. Então eles inventaram um negócio que só traria prejuízo para eles. Não tem sentido também. Então Jesus ressuscitou, a sua ressurreição foi literal e foi corporal. Além disso, é importante a gente perceber também que a ressurreição de Jesus prova que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Você se lembra que na aula passada nós falamos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Foi um sacrifício que Jesus fez por nós. A ressurreição de Jesus mostra que Deus aceitou esse sacrifício. Deus recebeu esse sacrifício. O pecado realmente foi punido em Jesus Cristo no lugar dos pecadores, o justo pelos injustos. Então Deus aceitou esse sacrifício. A ressurreição de Jesus indica isso. Um outro ponto, que eu até já adiantei um pouco aqui, né? É que assim, a ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição futura. A Bíblia ensina, e nós vamos ter uma aula que a gente vai tratar desse assunto com mais detalhes, que o povo de Deus, os cristãos, no último dia, eles vão ressuscitar. Todos os que morreram vão ressuscitar. E essa ressurreição vai ser uma ressurreição que nem a de Jesus, literal e corporal. Só que, claro, nós teremos, eu até esqueci de falar isso, né, sobre Jesus, nós teremos um corpo glorioso, assim como Jesus ressuscitou com um corpo glorioso. Um corpo não sujeito à morte, ao envelhecimento, ao sofrimento, à dor. Um corpo renovado, um corpo transformado. Jesus ressuscitou em corpo, mas foi um corpo assim. E nós também, que pertencemos a Jesus, vamos ressuscitar no final dos tempos com um corpo assim. Olha que coisa boa, coisa maravilhosa. E como é que eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Meu Deus, me dá um sinal de que realmente os filhos de Deus vão ressuscitar no último dia. Jesus ressuscitou. Jesus ter ressuscitado é a prova de que Deus vai ressuscitar todo o seu povo no fim dos tempos. E todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo tomaremos posse da vida eterna. A vida eterna, um presente de Deus para nós. Então, essa é a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Foi literal, foi corporal. O sacrifício pelos pecados foi aceito. A morte foi vencida, que coisa linda. A morte, uma coisa tão terrível, uma coisa que assusta as pessoas, uma coisa que traz tanto sofrimento e dor. A morte, todos querem evitar a morte, todos querem postergar a morte, mas a morte foi vencida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ressuscitou, triunfou sobre a morte, triunfou sobre o diabo, triunfou sobre o mundo. Ele é o vencedor, ressuscitado dentre os mortos. E se Jesus ressuscitou, isso significa que ele está vivo e ele está com a gente. Jesus, ele prometeu lá em Mateus 28, no último versículo, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus prometeu, eu vou estar com vocês. Quero que você saiba, se você entregou seu coração para Jesus Cristo, quero que você saiba disso com toda certeza. Ele está com você. Ele está com você, mesmo quando você está fraco.
mesmo quando você está triste, mesmo quando você está sendo tentado, ou mesmo quando você, infelizmente, cedeu a uma tentação e cometeu um pecado. Ele está com você nos momentos das maiores alegrias da sua vida, mas também nos momentos das mais profundas dores. Ele está com você quando você gargalha, de tão feliz que você está. Ele está com você quando você chora aos prantos, tamanha a dor da sua alma. Jesus Cristo está com você o tempo todo. Ele está conosco todos os momentos da nossa vida, porque Ele ressuscitou. Ele está vivo, gente. Você precisa crer nisso. A palavra de Deus diz, lá em Romanos 10, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você precisa crer nisso. Ele está vivo para todo sempre. Para a gente terminar, que o meu compromisso é que as aulas serão no máximo 15 minutos, né? Além da ressurreição, vamos falar da exaltação. E nós lemos um texto que fala que Deus, depois da morte de Jesus e sepultamento dele, Deus o exaltou soberanamente. Lhe deu um nome que está acima de todo nome. Diante do nome de Jesus, todos os joelhos vão se dobrar. Todas as línguas vão confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo está exaltado à direita de Deus. Ele é o Rei do mundo. Ele é o Senhor de todas as nações. E queira as pessoas aceitar ou não, Ele é o Senhor de todo mundo. Ele é o Senhor. Ele é o Rei. Ele é o soberano. Ele está reinando. E Ele está reinando sobre todo mundo. E o reinado de Jesus está avançando. Ele está avançando por meio da pregação do Evangelho. Está avançando por meio do testemunho dos seus discípulos ao redor do mundo. Por meio das missões em países onde Jesus não é conhecido. O reinado de Jesus está avançando. Ele está reinando. Ele está enchendo toda a terra. Jesus está reinando. Ele reina. Ele é o soberano. E um dia, esse Jesus soberano que está exaltado, ele vai levar o seu reino à plena consumação, ao pleno cumprimento. E a glória de Deus encherá toda a terra. A justiça e a paz do Deus Todo-Poderoso encherá toda a sua criação. Porque um dia Jesus Cristo, que está exaltado à direita de Deus, voltará para estabelecer o reino de Deus para sempre. Mas enfim, eu estou adiantando aulas aqui, né, irmãos? Estou adiantando aulas do futuro aqui, mas não tem como a gente pensar na ressurreição de Jesus e na sua exaltação sem pensar nessas coisas. E aí, porque Jesus está exaltado, sabe o que isso significa? Que você pode estar enfrentando uma situação que é a situação mais difícil da sua vida, mais desafiadora da sua vida. Você pode ter um problema que é gigante aos seus olhos. Você olha para aquilo e você fala: eu não sei o que eu faço, eu não sei como resolver, eu não sei. Jesus está exaltado sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Talvez na sua alma haja uma dor que você talvez nem sequer entenda direito essa dor. Essa dor parece que vai esmagar você. Essa dor drena a sua alegria. Essa dor tira a sua paz. Mas eu quero que você saiba que Jesus está exaltado sobre todas as coisas, até sobre as dores da sua alma. Saiba disso. Não existe nada que pode derrotar os filhos de Deus nesse mundo, porque Jesus está exaltado à direita de Deus, acima de todo mundo. É por isso que nós, que cremos em Jesus Cristo, nós temos nossas dificuldades, é claro que sim. Nós temos as nossas falhas, é evidente. Nós choramos de tristeza em alguns momentos, de angústia, sim. Claro que sim, nós somos humanos. Mas nós sabemos que porque Jesus ressuscitou e está exaltado à direita de Deus, nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Você que crê no Senhor Jesus Cristo, eu quero que você se apodere disso no seu coração, porque Jesus ressuscitou e está exaltado. Você é mais do que vencedor por meio dele. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.